Quer comprar computadores e notebooks, cadeiras gamer, celulares ou consoles? Tudo em até 10 vezes sem juros. Link na descrição. Fala aí pessoal, tudo bem? Ricardo Kinema aqui, trazendo mais um vídeo de Postman para vocês. Hoje eu vou estar explicando aqui para vocês como é que a gente cria um mock de API. Se você não sabe o que é isso, relaxa que eu vou explicar, tá? Dar alguns exemplos práticos. Mas aí, é uma coisa que eu queria falar para você, que você pode acelerar o vídeo, tá? Tem aqui em detalhes, vou colocar aí na tela para vocês. Então, você pode diminuir o tempo que o vídeo aparece aí para você. Então, se torna mais rápido e menos cansativo, tá bom? Outra coisa que eu queria pedir para vocês, se inscreve aí no canal, a gente tá com 124 inscritos. A gente tem a meta de 1000 inscritos, se inscreve aí para dar uma força pra gente, tá? Tem o Pix na minha tela também, o YouTube não me paga nada, eu passo o conhecimento que eu tenho para vocês gratuitamente, então caso você possa enviar o Pix eu vou ficar muito grato. Outra coisa importantíssima também é que para você criar um mock de API, uma API falsa, você não precisa ser desenvolvedor, tá? Você só precisa conhecer a estrutura do JSON e do XML. E eu tenho um vídeo explicando como que funciona o JSON e o XML, tá bom? Inclusive eu vou colocar ele até num card aqui em cima para você, tá bom? Então, tá na dúvida como é que funciona o JSON e o XML? Depois desse vídeo, corre lá no outro que vai te ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá, para que serve um mock? O mock, ele serve para você criar uma API de mentira, né? Uma API fake. E que isso poderia ajudar o seu time de desenvolvimento? Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu trabalhava no squad, ele tinha um desenvolvedor front-end, um desenvolvedor back-end e tinha eu como analista de requisitos Product Owner. Tá? Então era um squad bem pequenininho. E aí a gente precisava ali criar um sistema e o cara de front-end, ao invés de ele esperar o cara de back-end criar uma API para que o cara de front-end visse quais eram os dados e o formato dos dados que iriam retornar na API, né? Eu fui lá e criei o mock utilizando o Postman, tá? Então eu criei o mock, eu vou explicar para vocês certinhos, vai ficar mais fácil mais para frente. Então nesse mock ele já retornaria o JSON, exatamente o JSON que seria apresentado quando terminasse de criar a API. Ele mostraria os dados ali a serem apresentados e no formato certinho. Então o cara de front-end, sem ter uma API de verdade, já começou a criar a tela ali certinho, né, com os dados que deveriam apresentar para o usuário, tudo certinho. E ao mesmo tempo, o cara de back-end, ele já sabia como que a API deveria ser feita, né? Tá, aí você me pergunta, beleza, mas como que você sabia os dados que iriam retornar na API mais para frente? Porque eu tinha acesso ao banco de dados da empresa, então eu já sabia quais eram os dados que iriam ser retornados, tá? Por isso que eu consegui criar o mock ali certinho no formato que deveria ser, tá? Isso pode acontecer em dois casos, tá? Na minha visão. Comenta aí se você tiver outros exemplos. Primeiro, você está projetando um sistema do zero, então você ali como analista de requisito Product Owner, você sabe ali os dados que o usuário quer, então você já começa a pensar ali na sua cabeça como poderia ser feita uma API, né? Logicamente, o cara de back-end ele entende muito mais que você, caso você não seja desenvolvedor. Então você pode criar ali um mock e ele vai te orientar, né? Se está certo ou se está errado. Ou então, quando você tem um sistema legado, que foi o meu caso, então você já sabe os dados que retornam ali na tela, e aí para refazer o sistema para um sistema mais atual, você já sabe exatamente os dados que vão retornar, tá? Como eu falei, caso você tenha mais algum exemplo, fala aí pra gente, tá bom? Então, esse daí foi um exemplo prático que aconteceu comigo. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente cria aqui um mock utilizando o Postman. Eu tô aqui no meu Postman, eu venho aqui em Mock Server, tá? E aqui dentro de Mock Server, caso você tenha outros mocks, ele vai apresentar aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou criar a teste vídeo, tá bom? Só coloquei o nome aqui em cima, mas não tem nada. E aqui, ó, eu vou clicar aqui no maisinho em Create Mock Server, beleza? Então, cliquei aqui no maisinho. Então, eu posso criar uma nova collection, ou eu posso selecionar
uma collection existente. Bom, então, caso você tenha já uma collection para criar um mock ou alguma outra que você tem interesse, você pode selecionar aqui, mas eu vou criar uma nova. E aqui, você vai colocar o método do mock que você quer criar. Eu não vou entrar em detalhes do que seriam os métodos, eu já expliquei aqui no canal, mas eu vou deixar aqui como get mesmo, tá? E aqui, ele vai criar uma URL para você automaticamente, tá? O próprio Postman já faz isso. E aqui é o path que você quer colocar, bom? Eu vou colocar exemplo, bom? Aqui é o response code. Então, por exemplo, você pode simular se a sua API ela vai dar um erro, né? Ali um 404, né? Que não é sem conteúdo, um erro 500, né? Aquele erro genérico ou da parte do servidor, né? Ou um 200 quando a chamada dá certo, né? Enfim, você vai simular da maneira que você quiser. Bom, isso é legal porque quando vai jogar ali no seu sistema, você pode criar vários cenários, né? O cenário que deu o retorno certo, o cenário que a API não teve nenhum conteúdo, então você dá uma mensagem para o usuário, enfim, você pode fazer várias simulações aí da maneira que você quiser. E que é simples, né? Você pode apagar, pode colocar um 404, ali até fala aqui, not found, né? Você pode colocar um 200 ok aqui, você coloca a maneira que você quiser, bom? E aqui no response body é exatamente o que a API ela vai retornar quando eu fizer uma chamada, bom? Então aqui eu vou colocar aqui não vou colocar por enquanto nada não, bom? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para alterar isso daqui, beleza? Então aqui certinho, vou clicar aqui em Next. Aqui em Configuration, você vai dar um nome para o seu servidor, beleza? Então eu vou colocar teste vídeo, igual tá aqui, bom? Se você tiver algum environment, né, algum ambiente, então você pode selecionar também. Eu já ensinei como é que cria environment também, não vou falar nada agora, mas você pode selecionar. Você pode salvar, né, o seu mock com uma nova variável de ambiente. Simular. Ah, tá. E você pode simular, se por exemplo, beleza, você vai testar no 3G, no 2G, então você pode simular até delays, né? Clicando aqui em Custom, ele vai habilitar outras opções. E aí, Make Mock Server Private, ou seja, você vai criar um mock server e a pessoa ela vai precisar ter a key da sua API para poder chamar ela, bom? Se você não fizer isso, qualquer um vai ter acesso ao seu mock, tá? Então, se for, por exemplo, você está tirando ali a ISO 27001, que você não pode deixar dados públicos, então é interessante você deixar ela privada, tá bom? Ele tem até um link aqui explicando como que faz para gerar essa aqui. Mas aqui, como eu tô só ensinando vocês, então eu não vou deixar ela privada não, tá bom? Eu vou deixar ela pública. E aí, beleza, ó. Lembre de decorar o nome que você colocou aqui, caso você não tenha selecionado nenhuma collection, tá? E aí, beleza. Create mock server. E pronto, o nosso mock tá criado. Aí ele vai mostrar aqui o endereço aqui para vocês, tá vendo? Então, a gente pode vou até copiar aqui. Vou jogar no... Vocês não estão vendo, mas eu joguei aqui no bloco de notas. E agora aqui na collection, ele vai criar a collection de acordo com o que você escreveu lá no nome do seu servidor, tá bom? Caso você tenha outra collection com o mesmo nome, ele vai duplicar, tá bom? E aí vão ficar, se tivesse mais de um aqui, ficariam vários testes de vídeo, tá bom? Por que ele já apareceu aqui quando eu cliquei? Porque eu dei um corte no vídeo e escrevi aqui em cima, tá bom? Por isso que quando eu mostrei pra você, já tava aqui. Bom, mas basta você digitar aqui em cima, estando aqui em Collection, que ele vai mostrar para vocês todas as collections com o nome digitado, bom? E aí, o que ele fez? Lembra que eu tinha colocado o exemplo? Ele criou aqui como exemplo a minha chamada, tá vendo? Ele já criou aqui embaixo um default automaticamente, tá? E aqui nesse default é exatamente onde você vai colocar o retorno que você quer que a sua API traga, tá? Ou seja, vai colocar aqui o seu JSON, vai colocar aqui o seu XML,
tá? Exatamente como você quer que traga para ser apresentada, tá bom? Aqui, ó, ele tá usando uma variável, ó, que ele até mostra aqui qual que é, tá bom? Que é exatamente a URL do seu mock, tá bom? Vai utilizar exatamente o que tá aqui. Barra exemplo, que foi o que a gente configurou lá atrás. Então vamos lá, vamos criar um JSON aqui. Vou criar aqui um JSON. Vou criar um... lá. Quem assistiu Dragon Ball pegou a referência. Beleza? Então eu coloquei um JSON simples aqui. E aí, o que é muito importante você configurar na hora que você está criando um mock? Primeira coisa, saber se vai ser um XML ou um JSON. E o que isso influencia? Influencia aqui. Tá vendo aqui em cima em text? Você precisa mudar o formato que você quer. Bom, então eu vou trabalhar aqui com JSON. Selecionei aqui em JSON, beleza. Já colocou aqui certinho. O que é importante também você configurar para que realmente traga certinho. Porque se você não fazer essa configuração aqui que eu vou mandar, ele vai sempre retornar texto para você. Então, se você está fazendo um teste ali simples no navegador ou entre sistemas, pode dar algum probleminha. Você vem aqui em headers. E aqui você vai colocar a famosa content value, content type, desculpa. E aqui na frente é importante você colocar se é um JSON ou XML, beleza? Eu vou colocar um JSON, application JSON. Tá? Então não esquece de fazer essa configuração aqui, porque no retorno ele pode vir meio zoadinho. Então assim, fiz essa configuração, coloquei aqui o formato que eu quero, coloquei o conteúdo do meu JSON XML e vim aqui e clico em Save. Você nunca pode esquecer de salvar qualquer tipo de alteração. Ah, fiz uma alteração e não salvei. Você corre o risco de perder o que você fez, tá? Então tome muito cuidado. Ó, eu tô aqui no default. Agora vamos voltar aqui para o exemplo. Ou seja, eu vou fazer a chamada dessa API. Eu vou clicar aqui em Send. Então, ó, aqui eu fiz a minha chamada, como se eu estivesse chamando uma API, né, pública, uma outra API, e ele me retornou, tá? Ó, ele deu 200 ok, por quê? Porque na configuração a gente salvou que a gente queria que retornasse 200 ok. E aqui o JSON que eu coloquei lá, beleza? Ó, vou voltar aqui para o default, e aqui eu vou alterar para 404. E vou clicar aqui em Save. Aí, ó, vem aqui no exemplo de novo. Aqui eu vou fazer realmente a chamada. Vou clicar aqui em Send. E, ó, ele mudou aqui, tá vendo? Então, tudo que eu fizer aqui no default, ele vai alterar na hora que eu estiver fazendo uma chamada. Tá bom? Então, ó, eu poderia colocar aqui um 404, a mensagem não localizado. Vou clicar aqui em Save, venho aqui em cima e vou fazer a chamada. Não localizado os dados, tá? Bom, basicamente no default é onde você vai realmente fazer a configuração do seu JSON, tá? Do formato que você queira. Aqui em cima é o retorno que você quer que tenha, tá? E basicamente é isso, né? Então aqui a gente clica em Save, tá? Porque eu fiz aqui a alteração de novo. Eu vou voltar aqui pro... Vou lá. Um Save. Beleza, eu tô aqui no exemplo. Tá, mas eu quero criar outras chamadas nesse mesmo mock. O que a gente pode fazer? Para facilitar a nossa vida, a gente clica aqui nos 3 pontinhos e vem aqui em Duplicate. Beleza? Então ele criou aqui um exemplo copy. Esse nome aqui, ele não influencia em muita coisa não.
tá? Por quê? Porque, ó, eu vim aqui em exemplo copy, cliquei aqui no default debaixo do exemplo copy, e tá vendo que ele tá aqui, ó, exemplo novamente? Isso aqui eu nem sei quando tem duas APIs com o mesmo nome, tá? Se daria problema. Tá sendo o mesmo método. Então aqui eu vou criar o erro, tá? Então aqui eu vou colocar o 404. Vou escrever aqui não encontrado. Vou clicar aqui em save. Beleza? Então eu tenho aqui o erro. Coloquei uma mensagem, alterei o status HTTP. Mas ó, eu vou voltar aqui pro exemplo copy. Ele tá chamando o exemplo ainda, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, ele vai me trazer o que eu configurei no exemplo. Então, aqui nessa chamada, para a gente se localizar, para não ficar uma bagunça total, vou alterar o nome dessa chamada também. E aí, eu vou alterar aqui também chamada e vou dar um save aqui também, tá bom? Ó, eu tô nessa chamada aqui. Eu vou clicar aqui em send. E ó, ele mudou aqui, tá vendo? Então, ó, aqui é o erro. Eu vou chamar o exemplo. Ó, 200, mensagem. Beleza? Então, eu vou só colocar aqui como erro, só para ficar aqui nessa mesma chamada. Tá vendo? Então, aqui, ó, você pode criar várias chamadinhas, né? Indo aqui nos 3 pontinhos e clicando aqui em duplicate. Então você pode ter uma para login, né? Você pode ter outra para retornar os dados do usuário, né? User data, enfim. Então você pode criar vários mocks diferentes dessa forma aqui, tá bom? Vou deletar esse cara, aliás, eu não vou salvar. Vou deletar esse cara aqui. Só exemplo para vocês mesmo, tá bom? Agora aqui com os nossos mocks criados, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar as nossas APIs no nosso navegador, tá? Eu vou dar um corte aqui e já volto rapidinho para o nosso navegador, tá? Antes de ir lá para o navegador, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu vou aqui em mock server novamente, tá bom? E ó, aqui, eu estou aqui dentro de mock server e você vai ter que buscar o mock que você quer, tá bom? E aí você vai clicar nele. O que vai acontecer? Enquanto não tem nenhuma chamada, enquanto você não fez nenhuma chamada, ele vai mostrar aqui para você qual que é a URL do seu mock, tá? Então sempre presta atenção nessa informação aqui, beleza? Caso não esteja aparecendo, porque você já fez uma chamada, ele gera log para você, eu vou mostrar. Você pode vir aqui em copy mock server URL, tá? Que aí ele vai copiar exatamente essa informação, beleza? E agora a gente vai lá para o nosso navegador fazer as chamadas. Beleza, eu tô aqui no meu navegador. Vou copiar aquela URL do meu mock, tá? Venho aqui em cima, vou digitar a URL do meu mock e vamos colocar exemplo. Aqui foi o primeiro que eu tinha criado. Dei um enter e ó, ele me retornou aqui o JSON, tá vendo? Por que ele está retornando direto? Porque eu coloquei lá que ela é um mock público, né? Se você tivesse colocado como um mock privado, então você teria que dar um jeito de colocar autenticação para fazer essa chamada, tá? Mas como eu não coloquei nenhum tipo de autenticação, eu consigo fazer o teste no próprio navegador. Beleza, agora vamos testar a erro. Pronto, aqui ó, não encontrado. O seu mock estando público, você consegue chamar direto do seu navegador, tá? Eu tô aqui no Opera GX, mas eu não sei qual que é para fazer a inspeção aqui no Opera GX, mas no Google Chrome você poderia colocar ali o F12, né? Ver a parte de navegação que ele mostraria para você o status HTTP, né? Então o erro traria o 404 e o exemplo traria o 200, tá bom? Dessa forma aqui que você consegue fazer a chamada direto do seu navegador. E agora a gente vai lá pro Postman. E aqui no Postman, você vindo aqui na parte de mocks, então refresh logs,
Ó, ele vai mostrar para vocês todas as chamadas que foram feitas, tá? Então, além dele criar o mock, ele também consegue gerar aqui um log para você das chamadas. Bom, vamos tentar chamar lá no nosso navegador alguma API que não existe. Vamos colocar aqui um teste. Ó, ele retornou aqui um erro aqui pra gente no navegador. E aí vamos lá para o nosso Postman. Voltando aqui para o Postman, se a gente vir aqui clicar em Refresh Logs, ó, ele mostra aqui, ó, como a chamada, o horário da chamada certinho. Ele vai estar em inglês, né? Vai estar em NPM. Teste, ó, no matching request. Tá vendo? Então, cada vez que alguém fizer uma chamada no seu mock, você vai conseguir ver o log exatamente nessa mesma tela aqui onde a gente criou, tá? Aqui em mock server, você seleciona e aqui em refresh logs, tá vendo? Então, basicamente é dessa forma aqui que a gente cria os logs, tá? Eu vou estar deixando para vocês aqui no final o vídeo onde eu explico sobre o JSON, o JSON e o XML, para você conhecer um pouquinho mais. E é isso. Espero ter ajudado vocês. Até mais.